rapaziada, estamos na área, viu? Olhem só, eu sou o professor Leandro, sou professor de Biologia e Ciências e é um prazer estar no outro lado da telinha com vocês. Bom, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, eu peço que vocês se inscrevam. Por quê? Porque semanalmente nós temos o quê? Nós temos aulas que são disponibilizadas no nível de Ciências e de Biologia. Então, se você quer ficar fera em Ciências e Biologia, se inscreve aí no nosso canal. Não desliga não, porque nós vamos ter aqui uma aula muito sensacional. Olhem só, se você ainda não faz parte do Colégio Meta, se você ainda não é aluno do Colégio Meta e está assistindo esta aula, eu te convido a nos visitar. Nós estamos preparados para te receber e para te dar o melhor do ensino do estado do Acre, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre o quê? Sobre máquinas elétricas. É isso mesmo, máquinas elétricas. Em todos os lugares que nós podemos ir, que nós possamos ir, nós vamos encontrar máquinas elétricas, não é isso? Exatamente isso, gente. Em qualquer lugar que você vá, você vai encontrar uma máquina elétrica. Ou seja, uma máquina que depende de eletricidade. Um celular, um notebook, uma geladeira, uma máquina de lavar. São máquinas elétricas que dependem da eletricidade. As máquinas elétricas, por exemplo, nós temos aqui a nossa máquina de lavar. Então a máquina de lavar, ela depende o quê? Da eletricidade, e a eletricidade vai transformar o quê? Essa energia elétrica em um outro tipo de energia. Então, resumindo, as máquinas elétricas, elas giram em torno disso, de uma transformação de energia elétrica em um outro tipo de energia. E aí elas vão receber o quê? O nome de indução eletromagnética, exatamente isso. Indução eletromagnética, beleza, gente? E essa indução eletromagnética, ela consegue dividir aí essas máquinas elétricas, pelo menos na apostila de vocês, em três partes. A primeira é os motores elétricos. Os motores elétricos, vocês já fizeram um motorzinho elétrico, aqueles de criança, de adolescente, bem pequenos? Então é isso que nós vamos ver como funciona. Eu tenho aqui o meu motorzinho elétrico, parte de um motor elétrico simples, beleza, galera? Então eu vou ter o meu ímã, tá certo? Eu terei uma pilha, eu tenho também um fio raspado e tenho a minha espira e também vou ter o quê? O outro fio raspado por completo. Os motores elétricos, eles funcionam especificamente como? Eles funcionam por meio de repulsão, tá bom? Acontece uma repulsão entre os ímãs natural e o eletroímã. Então vai acontecer uma repulsão entre o ímã natural e o eletroímã. A pilha é um eletroímã que pode ser ligada e desligada, beleza? Então, o fio, por exemplo, o fio esmaltado, ele deve ter o quê? Ele deve ter uma camada de esmalte externo. Então, ele deve ter uma camada de esmalte externo justamente para isolar, tá bom? Para que não aconteça passagem aí de energia elétrica. Não há como passar, então, uma corrente elétrica da pilha para a espira, justamente devido ao que? A esmaltação deste isolante. E aí, automaticamente, como eu falei para vocês, nós vamos ter que raspar todos os esmaltes de uma das pontas. Então, você raspa uma das pontas toda para passagem de eletricidade, tá bom? E metade da outra. Então, em uma ponta, você raspa toda e na outra ponta aqui, você vai raspar apenas a metade. Mas por que isso acontece? Justamente porque quando tiver o processo de repulsão entre esses ímãs, uma não deixa que a passagem elétrica passe, ou seja, aqui está pela metade, vai inviabilizar a passagem da corrente elétrica, só passando para a outra. Então, vai acontecer este processo aqui, tá bom? A espira vai começar a girar devido à atração da pilha que foi ligado e do nosso ímã natural, tá bom? Então, a pilha fornece a corrente elétrica que percorre a espira e transforma
num eletroímã, tá bom? Então acontece esse percorrimento aí e ela automaticamente vai se transformar num eletroímã, porque quando você desconecta ela para de girar. E automaticamente nós vamos ter a interação entre o ímã e o eletroímã, ou seja, a parte mais próxima do ímã vai se repelir e faz com que ele gire e gire novamente e depois gire novamente, beleza? Então esse seria o funcionamento desse motorzinho elétrico. É bem simples, tá bom, gente? Nós vamos ter os nossos geradores elétricos. E os nossos geradores elétricos, como vocês observam aqui, eles vão ser ocasionados devido ao giro. Então, é o giro que vai provocar a corrente elétrica, beleza? Então, é o giro, ele vai girando e vai o quê? Fornecendo corrente, vai provocando a corrente elétrica. No caso, nós vamos ter aí um exemplo, as hidrelétricas, com as suas bobinas e turbinas, que ele vai girando e vai produzindo energia elétrica. E nós também temos a nossa energia eólica, que produz aí energia elétrica também, através dos ventos, elas giram e aí geram a nossa eletricidade. Nós vamos ter os transformadores elétricos. Eu não sei se vocês já viram nos postes, nós temos transformadores elétricos, como esses. Verifiquem que em uma parte nós temos uma maior quantidade e em outra uma menor quantidade. Isso foi pensado propositalmente. Então vamos lá as características dele. Primeiro, os transformadores elétricos, a principal característica é que eles modificam a tensão elétrica de um circuito, ou seja, eles transformam, eles fazem a modificação da voltagem, a tensão, eles conseguem transformar. Por exemplo, 120 em 227, 220 em 400, eles fazem a transformação, eles conseguem modificar. Quanto maior a tensão, ou seja, quanto maior a voltagem, menor a corrente elétrica. Mais uma vez, quanto maior a tensão, ou seja, quanto maior a voltagem, menor a corrente elétrica. Ele é composto, o transformador elétrico, por dois enrolamentos em torno de o quê? De um núcleo de ferro. Então nós temos dois enrolamentos e o quê? Um núcleo de ferro bem grande. E aí o que vai acontecer? Esses enrolamentos, eles são chamados, galera, de enrolamento primário e enrolamento secundário. O enrolamento primário e enrolamento secundário. Matematicamente, nós podemos aí calcular os transformadores elétricos da seguinte forma. NP sobre NS, é igual a UP sobre US. O que significa cada um? Olhem só aqui. NP é igual a NS, dividido para NS é igual a UP sobre US. Nós vamos ter NP significa o número de voltas do enrolamento primário. NP, número de voltas do enrolamento primário. E o NS significa número de voltas do enrolamento secundário. Por isso que é N número e S secundário. N número, P primário. Então, números de voltas no enrolamento primário, NP. Números de voltas no enrolamento secundário, NS. O P significa o quê? A tensão do circuito primário. Tensão, a voltagem do circuito primário. E a US significa a tensão, ou seja, a voltagem do circuito secundário. Ambos têm o quê? Tem tensões diferentes. A corrente elétrica, ela chega às bobinas com mais voltas, olha só aqui. E aí, o que vai acontecer? O transformador vai reduzir a tensão. Então, ele automaticamente, quando a corrente elétrica chega, o transformador, ele reduz a voltagem. Ele tem esse poder de reduzir a voltagem. A corrente elétrica chega às bobinas com menos voltas, ou seja, com menos voltas.
O transformador ele aumenta a tensão. Então sempre é o inverso. Se ele chega aqui na corrente com mais voltas, então ele reduz a tensão. Se ele chega aqui nas bobinas com menos voltas, ele aumenta a tensão. Então, os transformadores, eles servem para transformar a tensão, ou seja, eles servem para transformar o nosso famoso voltagem. Você tem aí na sua casa algum transformador, por exemplo? Nós temos aí os transformadores dos postes, nós temos os transformadores do ar-condicionado, que transforma a energia, converte muitas vezes. Nós temos aí a nossa tensão de 127 volts, que é a nossa energia normal, a tensão normal, e 220, que é para aparelhos que precisam de uma tensão maior, tá bom? Então, a função do transformador é o que? Transformar. Então, meus queridos, a nossa aula foi bem curta, é só para falar dessas máquinas elétricas. Eu espero que vocês tenham aprendido um pouquinho e se liga aí no nosso próximo vídeo, tá bom? Eu gostaria de deixar um abraço para vocês e fiquem com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser. Beleza? Ciências na Rede.